Bora para mais uma, pessoal do sexto ano. Continuamos aí nesse formato de aula. Vamos nos acostumando, né? Deus esteja com a gente, nos protegendo, guardando nossa família. Tá bom? Minha vontade é óbvia de estar na escola, né? De forma presencial, aplicando as atividades, explicando matéria, mas por enquanto é o que a gente está tendo, né não? Um beijo para vocês então e vamos começar aqui, tá? Essa semana eu coloquei os dois títulos aí para vocês. Nós vamos fazer, eu vou voltar com um slide só para retomar o que a gente estava falando e depois eu vou fazer a correção das atividades da semana passada, tá? Nos slides das correções, vocês vão ver que eu reproduzi a página referente à atividade, mas pode ser que esteja pequeno, porque eu só fiz a reprodução para vocês verem que página que é. Então, vocês têm que estar com o livro e o caderno, tá? Aí vocês pausem e vão corrigindo. É óbvio que eu não vou ficar pausando aqui esperando que vocês corrijam, né? Esperando, dando um tempo para vocês corrigirem, porque vocês podem fazer isso pausando o vídeo, tá bom? Então, olha lá. Nós vamos retomar a flexão de gênero flexão de gênero não. Nós vamos retomar as flexões dos substantivos e fazer as correções de todas as atividades. Vamos lá, então. Aqui no segundo slide, vamos lá. Vocês vão ver que ele é uma reprodução dos slides da semana passada, do início, só para eu voltar um pouquinho. Olha lá, a gente viu que o substantivo é uma classe de palavra variável, né? Ou seja, ela pode sofrer mudanças. Quais as mudanças que os substantivos podem sofrer? Quais são as flexões? Nós vimos flexão de gênero, de número e de grau. Expliquei cada uma delas no vídeo da semana passada. Se vocês quiserem, vocês podem retomar, caso vocês vejam que tem necessidade, tá? Então, nós vimos que eles se flexionam quanto a essas três coisas. Flexão de gênero, ele pode se modificar em masculino e feminino. Nós vimos que tem uma diferença aí para sexo, né? Porque a gente não está se referindo a apenas seres humanos, mas também a coisas que são usadas ou com o artigo masculino ou com o artigo feminino. Então, nós temos essa primeira, que é a de gênero. Nós temos a flexão de número, que é a variação de singular e plural, quando indica um elemento ou mais de um elemento. E nós temos a flexão de grau, que é quando a gente quer modificar quanto à dimensão, né? E a gente viu também que esse de grau a gente pode flexionar mostrando certa afetividade, carinho, etc. Ok, então tá aí para vocês, ó, que a gente retomou as três possíveis flexões dos substantivos. Então vamos para a primeira página da correção das atividades. Olha lá, página 85, então. Eu coloquei bem separado para não ficar aquela página de livro bem pequenininha, cheia de atividade corrigida em volta. Então, eu dividi por página, tá? Então, olha lá. Nós temos aí a página 85, as questões 15 e 16. Questão 5, estava pedindo para flexionar, né? Para a gente mudar, variar esses substantivos aí abaixo quanto ao número. Ou seja, nós tínhamos que ou passar ele para o plural ou passar para o singular, assim a gente varia em número. Como a gente está vendo que todas as palavras estão no singular, a gente vai variar para o plural, óbvio, né? Então ficou lá, ó, luz, luzes, país, países, xerox, xerox, né? A palavra, ela permanece a mesma, tanto para o singular quanto para o plural.
que a gente poderia dar de exemplo aqui também a palavra, por exemplo, lápis, né? Ônibus. São palavras que apresentam a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. O que vai modificar essas palavras quanto ao número é a aplicação do artigo antes delas. O ônibus, os ônibus. Aí eu sei que o primeiro singular e o segundo plural. Letra D, pólen, pólens. Jornal, jornais. Anfitrião, anfitriões. Então, a gente formou aí os plurais dessas palavras, flexionando-as quanto aos números. Ok. Depois nós tivemos aí uma anedota, né, uma piada. Eu já expliquei para vocês em sala o que é anedota. E de acordo com essa anedota, a gente ia fazer as questões de 16 a 18. Aqui nesse slide aqui tem a questão 16, a correção dela. A anedota é espertinha, título. O tio pergunta à sobrinha: mocinha, por que você pegou o carrinho da sua prima? Ao que ela responde: porque ainda não tenho idade para pegar o carrão da mamãe. Né? Ele fez um questionamento usando o diminutivo e ela respondeu a esse questionamento usando o aumentativo. Ok, vamos ver o que a questão está pedindo, a questão 16. Avalie o uso das formas carrinho e carrão, de acordo com o que você estudou sobre a flexão de grau dos substantivos. Eu acabei de falar que, às vezes, a flexão de grau ela pode apresentar outros objetivos, sem ser só a questão de dimensão, de tamanho, né? Então, olha só, a forma carrinho, a resposta está aí ao lado, indica um brinquedo, que seria uma réplica em miniatura de um carro, né? Então, se a miniatura é tamanho pequeno, aqui quis indicar o tamanho pequeno, ok. Já a forma carrão, olha lá, porque ainda não tem idade para pegar o carrão da mamãe. Já a forma carrão indica o aumentativo, mas voltado para a questão de valor. Quando ela fala o carrão da mamãe, significa também que o carrão da mamãe é um carro chique, valioso, né? Então, teve essa outra, a gente pode dar essa outra interpretação também. Agora, vamos continuar na página 86, as questões 17 e 18, que ainda são de acordo com aquela anedota do slide anterior, olha lá, ó, espertinho. Então, 17. Justifique o emprego do substantivo espertinha no título da anedota. Então, vocês iam justificar por que foi escolhido esse título, por que foi usado a palavra espertinha. Né? Eu coloquei uma opção, mas é óbvio que essa resposta também é um pouco pessoal, mas tem que ter lógica com o contexto que aparece. Então, aqui o uso espertinha não indica tamanho pequeno, né? Uma esperta pequena, mas uma qualidade da menina, ela é espertinha. Ela soube responder, e ele usou também a espertinha para mostrar que ela foi esperta em pegar o carrinho da prima, etc. Mas ela também foi esperta na resposta que ela deu, né? Então, aqui o uso espertinha não indica tamanho pequeno, mas uma qualidade da menina, portanto, apresentando um valor afetivo, tá? Atribuir uma qualidade a ela. A 18. Interprete a fala da sobrinha na anedota, né? O que ela quis dizer com aquela fala? O uso do verbo pegar, tem o mesmo sentido na fala do tio. Então, quando o tio falou pegou o carrinho da prima e ela respondeu porque ainda não tem idade para pegar o carrão da mamãe, esse verbo pegar teve o mesmo valor? Tem o mesmo sentido? Era para falar e para justificar. Gente, não tem o mesmo sentido os dois empregos desse verbo. O tio usa a palavra pegar no sentido de tomar, carregar. Ela pegou para ela o carrinho que era da prima. Já a garota, né, usa a palavra pegar no sentido de dirigir.
eu ainda não tenho idade para dirigir o carrão da mamãe, para pegar o carrão da mamãe. Então, ela não vai pegar o carro da mãe como pegou o carro da prima. O carro da prima ela pegou para ela, né? Para ela brincar, ela tomou da prima. E no caso do pegar o carro da mãe, ela falou no sentido de dirigir. Ela ainda não tem idade para dirigir o carro da mãe. Ok, próxima correção. Correção das páginas da página 87, 19, 20 e 21. Olha lá, o texto, é o que eu falei com vocês. O texto eu reproduzi ele aqui de forma pequena, para vocês só saberem a página referente a ele, tá? O texto que a gente vai ver, que diz respeito a essas 3 questões, é o texto Circuito Fechado. Olha lá, pega no livro, ele está na página 87. Vamos lá, pega aí. Muito bem. Esse texto, ele apresenta uma imagem que ela também é parte fundamental para poder fazer uma interpretação dele. Tá vendo que a imagem mostra coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né, coisas rotineiras, e que elas se apresentam num círculo, e esse círculo está fechado. E no meio do círculo a gente tem ponteiros de relógio, mostrando que as ações elas vão acontecendo com o passar dos dias. Tá vendo lá? Pois é. Então, olha só. Esse texto circuito fechado, vocês vão perceber que eles apresentam inúmeros substantivos, muitos mesmos. As frases, elas são curtas, né? Então, ela mostra mudanças de ação, que o personagem está fazendo o tempo todo, para mostrar uma dinâmica mesmo de um dia, né? A rotina de um dia. Então, vamos lá, questão 19. O texto circuito fechado é todo construído com o emprego predominante de substantivos. Eu até falei isso agora, né? Muito substantivo mesmo. Analise os substantivos utilizados e responda. Olha só, a pessoa que está sendo descrita, né, nesse texto é provavelmente do sexo masculino ou do sexo feminino, que aqui está se referindo à pessoa, então por isso eles colocaram a palavra sexo. Então, esses substantivos estão se referindo a uma pessoa. Então, eles estão falando o seguinte, de acordo com esses substantivos, provavelmente essa pessoa é do sexo masculino ou é do sexo feminino? E aí estava falando para transcrever do texto palavras que justifiquem a resposta que você deu. Ok. Então, olha lá a resposta 19. Olha lá. Através de uma leitura bem feita, podemos concluir que a pessoa descrita é do sexo masculino. Olha por quê. Porque ele emprega vários substantivos que fazem referência especificamente ao universo masculino. Coisas que são comuns ao universo masculino. Olha só. Citaram espuma, creme de barbear, pincel, gilete, abotoaduras, que são um objetozinho que os homens usam no punho de uma camisa social para poder ficar mais bonita, geralmente é dourada. Mictório, que é aquele, não é vaso sanitário, é um outro formato que coloca no banheiro para os homens urinarem, mas é próprio de homem. Gravata, paletó e cueca também, que é uma peça íntima masculina. Então, assim, são objetos que normalmente são utilizados por homem. Então, por isso, dá para a gente supor que essa pessoa indicada no texto é uma pessoa do sexo masculino. Questão 20. Ao escolher um título, é importante observar se ele estabelece uma relação de coerência de sentido com o restante do texto. Após analisar o texto, Circuito Fechado, que é o título, julgue, né? Vocês vão ter que mostrar a opinião de vocês, mostrar a adequação do título
com relação ao texto. Por que que esse título foi escolhido, então? Vocês iam ter que colocar uma resposta aí, mostrando por que que esse título foi escolhido para esse texto. Eu até falei um pouco disso aí no início, mostrando que o texto, ele fala a respeito de uma rotina fechada. Ela sempre começa e termina do mesmo jeito. Se ela começa e termina do mesmo jeito, ela está simbolizando um circuito fechado, né? Se não me engano, no 5º ano vocês estudaram em ciências essa questão do circuito elétrico, né? Um circuito elétrico, por exemplo, ele está fechado quando ele consegue passar aquela energia, né? E ele está aberto quando ele apresenta uma ruptura. Então, a energia não consegue passar. Então, o circuito fechado é você iniciar de um jeito e ser capaz de concluí-lo fechando o ciclo do mesmo jeito. Então, por isso, o título do texto, Circuito Fechado, tá? Aí eu coloquei como uma possível resposta que o título é adequado para o texto, pois percebe-se que foi feita a descrição de um dia na vida, tá? Faltou o V aí. Descrição de um dia na vida de um homem, em uma rotina que parece se repetir continuamente. Assim, entende-se que faz referência a um circuito fechado, tá? Por ser um ciclo que inicia e termina todos os dias, tá bom? Então, por isso a relação do título com o texto. Questão 21. Classifique os seguintes substantivos que aparecem no texto. Quando a gente fez o estudo de substantivos, eu mostrei para vocês que às vezes um único substantivo pode ser classificado através de mais de uma opção, né? Um substantivo, por exemplo, que é simples, pode ser primitivo, né? Pode estabelecer relação com mais de um tipo de substantivo. Então, vamos lá. Nós já vimos esses tipos e a gente vai fazer essas classificações. Letra A é o substantivo xícara, tá embaixo a correção. O substantivo xícara, ele é comum, tá? Ele não nomeia um ser em particular. É primitivo, que ele é original, ele não vem de outra palavra. É simples, porque ele apresenta uma palavra só, e é concreto, porque ele não necessita de outro ser para existir. Ele não indica sentimento e nem sensação, para ser um substantivo abstrato, tá? Então, por exemplo, esse substantivo xícara, ele apresentou quatro possíveis classificações, tá bom? Então, letra B, guardanapo, ele é comum, ele é derivado, ele é composto e ele é concreto, beleza? Letra C, o substantivo abotoaduras, ele é comum, ele é derivado, ele é simples e ele é concreto. E quadro negro, ele é comum, ele é derivado, ele é composto, aí dos que apareceram aí, ele é um composto e ele é concreto também, tá? Então, nós fizemos aí, essa 19, 20 e 21, elas são referentes a esse texto Circuito Fechado. Ok. Das atividades enviadas na semana passada, eu fiz a correção aqui agora, tá bom? Na próxima semana, eu vou fazer a correção das atividades que eu estou enviando essa semana agora, tá? Vou fazer todas as correções de novo, igual eu faço em sala, não fico nenhuma... Assim, eu não deixo nenhuma atividade sem corrigir, vocês sabem disso. Podem enviar dúvidas, estudem, não sentem assim, com espaço de tempo curto e fácil para a casa de qualquer maneira. Vocês estão em casa, estão com tempo, dedica. Não, esse horário aqui agora eu tenho para resolver as minhas atividades. Vou pesquisar, vou voltar na matéria. Vocês têm a matéria muito bem explicada, mesmo que por vídeo, tá? Vocês têm a matéria muito bem colocada também no livro.
a correção de exercício detalhada também. Então, se dediquem, façam sua parte, façam a parte de vocês, tá bom? Que a gente vai vencer essa fase tão complicada, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.